Olá pessoal, vamos para a nossa quarta videoaula. Hoje trataremos tópicos associados à dinâmica. Diferentemente da cinemática, aqui nós vamos, além de estudar o movimento, nós vamos estudar o que produz o movimento ou o que altera o movimento. Para isso, utilizaremos três leis fundamentais, denominadas leis de Newton. A primeira delas é a lei da inércia. A inércia representa a tendência de um corpo manter-se no estado que estava. Por exemplo, imagine esse carrinho que leva algumas bolas descendo no plano inclinado. Se tiver um obstáculo aqui, esse carrinho vai colidir com o obstáculo. Observe que há uma interação aqui que vai impedir que esse movimento do carrinho continue, que ele se mantenha. Entretanto, as esferas em cima possuíam tendência em continuar em movimento. Então elas continuam. Então isso aqui é um exemplo do conceito de inércia. Então um corpo, se ele estiver parado, ele tende a se manter parado. Se ele estiver em movimento, existe uma tendência dele se manter em movimento. A menos que haja uma força para alterar esse estado, como nós vamos discutir. Então aqui nós temos um novo exemplo à direita, onde eu proponho, nessa ilustração, que você utilize um cartão e uma moeda em cima desse cartão. Nós temos aqui um copo com água embaixo, e você vai produzir um movimento nesse cartão. Você vai golpeá-lo com o dedo indicador, ele vai se mover para a sua esquerda, e observe que a esfera, como ela estava em repouso, ela tende a se manter em repouso nessa posição. Então o cartão vai passar por ela e vai sobrar uma vacância por onde ela vai descer. Então é mais uma ilustração da inércia. Então aqui nós temos uma pequena ilustração de um motoqueiro. É muito parecida com a do slide anterior. A moto segue em movimento a um obstáculo. Como o motociclista estava em movimento, ele tende a manter o estado de movimento, então ele é arremessado para a direita. Imagine, por exemplo, uma situação do ônibus, onde você está agarrado à estrutura do ônibus e ele para de repente. Então, você que estava em movimento em relação a uma pessoa fora do ônibus, você tende a manter-se nesse estado de movimento. Por isso que você tende a ser lançado durante uma frenagem de um ônibus, por exemplo. E tem outra coisa interessante. Quanto maior for a sua massa, maior é a sua inércia. Então uma pessoa que carrega mais peso no ônibus, por exemplo, está com uma mochila, ela vai sofrer mais com esse efeito, porque a massa dessa pessoa, com as estruturas, os apetrechos, por exemplo, a mochila, o tornam mais pesada. Dessa forma, observamos que a inércia depende da massa. Podemos atribuir a medida de inércia à medida de massa. Quanto maior a massa, maior a inércia. Pelo menos nesse nível de curso. Então, aqui nós temos uma outra situação que vai representar ou ilustrar a segunda lei de Newton. Então nós temos aqui um senhor que golpeia com uma marreta um objeto que lança essa bola para cima. Então a segunda lei de Newton, ela associa o conceito de força à aceleração. Então nós vamos definir aqui a força como um produto da massa pela aceleração. Então, pessoal, a força resultante, de acordo com a segunda lei de Newton, é dada pelo produto da massa vezes a aceleração. Bem, a massa é dada em quilogramas. A aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. Para evitar trabalhar com tantas unidades para representar apenas uma grandeza física, a força, nós vamos batizar esse produto quilograma vezes metro por segundo ao quadrado de Newton. Ok? Então, no Sistema Internacional de Unidades de Medida, Newton será a unidade utilizada para a medida de força. Vale enfatizar que essa lei é válida em casos onde a massa é constante, quando a massa não varia, que são os casos que nós trataremos nesse curso. Bem, vamos retomar o caso onde calculamos a aceleração desse veículo vermelho na aula anterior. Lembre que ele parte com velocidade inicial igual a zero, e à medida que o movimento se procede, a velocidade vai aumentando. Nós calculamos essa aceleração, vocês lembram?
A aceleração é dada pela razão entre a variação da velocidade e a variação do tempo. Observe que a velocidade variou de 0 a 20 metros por segundo. Então vamos pegar a velocidade final, que é 20, subtrair pela velocidade inicial, que é 0. No denominador, nós temos o intervalo de tempo. A gente vai partir do tempo igual a 0 até o tempo final, são 5 segundos. Então a variação, que é o final menos o inicial, é 5 menos 0. Então nós temos aqui 20 metros por segundo, que é a variação da velocidade, dividido pelo intervalo de tempo, que é 5 segundos. 20 por 5 é 4, então a aceleração 4 metros por segundo ao quadrado. Vamos considerar também que esse veículo possui a massa de 1000 quilos. Então, como nós temos a massa e a aceleração, nós podemos calcular a força. A força, então, é dada pelo produto da massa, 1000 quilos, pela aceleração, 4 metros por segundo ao quadrado. 1000 vezes 4 é 4000. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, como a gente discutiu, representa um newton. Então a força aqui é 4000 newtons. Se a gente lembrar da primeira aula de unidades de medidas, nós podemos ainda reduzir essa informação. Ao invés de dizer 4000 newtons, nós podemos dizer 4 kilonewtons, porque 1000 corresponde ao quilo, como nós havíamos discutido. Então essa foi a segunda lei de Newton. A terceira também é bastante interessante. Bem, ela diz que quando você aplica uma força em um corpo, esse corpo reage com uma força de mesma intensidade ou mesmo valor e sentido oposto. Então, por exemplo, se você comprime uma parede com o seu dedo indicador, a parede reage com uma força de mesmo valor, porém em sentido contrário. Então ela te devolve essa reação, ela te empurra no sentido contrário. Aqui nós temos um outro exemplo que vamos tratar nas próximas aulas, que é o exemplo da força normal. Então, quando você coloca uma TV em cima da mesa, a TV comprime a mesa para baixo devido ao peso da TV. A mesa reage para cima, produzindo uma força de mesmo valor e sentido oposto. Ou seja, se a TV pesa, por exemplo, 40 newtons, a mesa vai reagir com 40 newtons para cima, no sentido contrário. Então, pessoal, aqui nós temos uma pequena animação. Entretanto, aqui não se trata de terceira lei de Newton. Isso aqui seria uma reação de causa e efeito. Então, pessoal, cabe ressaltar nessa animação aqui embaixo que não se trata de ação-reação, como nos casos que nós vimos anteriormente. Essa seria uma relação de causa e efeito. Então, dessa forma, finalizamos a nossa quarta videoaula. Bons estudos!